Continuando nosso estudo sobre unidades de medida, mais uma questãozinha aqui para converter as unidades. Então vamos lá. Transformar 3 quilogramas em gramas. O mesmo esquema. Quilograma, hectograma, decagrama, gramas, decigrama, centigrama e miligrama. O que mudou das unidades de medidas de comprimento para unidades de medidas de massa? Só o G. As outras letras permanecem a mesma. Então, temos aqui 3 quilogramas. Então, temos 3 aqui. Para transformar em gramas. Então, deslocaremos, usando o mesmo raciocínio, 3 casas à direita. Quando não temos essas casas, a gente completa com 0. Então, 3 casas. Mais uma vez, usando o mesmo raciocínio, quando o número vem sem a vírgula, isso significa que a vírgula é depois do número. Então, deslocando 3 casas, vamos lá. 1, 2, 3. Estou fazendo a vírgula bem pequenininha para destacar aí, ok? Mais uma vez, apagaremos as vírgulas, deixamos só a última, que foi onde paramos, e apagamos o 0 que tem após a vírgula. Essa vírgula aqui não é necessário, porque eu acabei de dizer que quando o número vem sem a vírgula, isso significa que a vírgula é após. Então, a resposta da letra A, 3 quilogramas é a mesma coisa que 3.000 gramas. Respondendo à letra B, temos 3.500 miligramas, 3.500 miligramas, para transformar em quilogramas. Usando o mesmo raciocínio, quando o número vem sem a vírgula, significa que a vírgula é após, e vamos transformar miligrama em quilogramas. Então vamos saber quantas casas vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deslocaremos a vírgula 6 casas. A gente pode completar com 0 e depois pode até apagar. Então vamos lá. É para deslocar 6 casas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, apagaremos o excesso de vírgula e o 0 que está à esquerda sem a vírgula. Só deixamos a vírgula que foi onde paramos, claro, né? Então, resposta da letra B, 0,00 3.500. Eu também poderia ter a opção de apagar esses zeros que estão aqui, certo? Vamos à letra C. A letra C pede para transformar 285 gramas, ou seja, vamos colocar aqui abaixo de gramas, 285. Mais uma vez, quando a vírgula não vem, é porque ela está após, e vamos transformar de gramas para miligrama. Vamos apagar aqui para não confundir a gente. Então vamos de grama para miligrama. Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então deslocaremos a vírgula
3 casas à direita. Vamos completar aqui com 0, então vamos lá. 1, 2, 3. Apagando o excesso de vírgula e o de 0, só deixando a vírgula onde a gente parou. No caso, neste caso aqui a gente pode apagar porque é à direita. Então, 285 gramas transformou em 285 mil miligramas. Vamos à letra D. A letra B já é unidades de capacidade. Transformar 2,5 litros em mililitros. Para isso, vamos permanecer aqui, só apagar o G e no lugar do G colocaremos o L. Simples assim. No lugar do G colocaremos o L. Então, ml, mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro e quilolitro. Então, temos 2,5 litros, estamos aqui, para transformar em ml, ou seja, mililitro. Então, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, deslocaremos a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, neste caso, a gente pode apagar todas as vírgulas e o 0 que está após a vírgula. Então, resumindo, letra D, transformando 2,5 litros em mililitros, fica 2.500 ml ou mililitro. Vamos à letra F, que pede para transformar 4.400 ml, ou seja, mililitros, em litros. Agora é o contrário. Temos aqui 4.400, mais uma vez, quando a vírgula não vem é porque ela está depois. E agora vamos voltar 4 casas. Aliás, 4 não, confundi aí. 3 casas, certo? 1, 2, 3. De ml, mililitro, até chegar em litro, deslocaremos 3 casas. Então, 1, 2, 3. Se fosse necessário, colocaríamos a vírgula. Se fosse necessário. Neste caso, não foi necessário. Então, apagaremos as vírgulas e os zeros. Claro, neste caso fica só uma vírgula. Resumindo, letra F, transformar 4.400 ml em litro, fica 4,4 litros. E por último, transformar 200 ml em litro. O mesmo raciocínio, temos 200 aqui no lugar de ml, a vírgula mais uma vez é após, e deslocaremos mais uma vez 3 casas. Neste caso, 1, 2, 3. Como não pode ficar a vírgula sem o zero, claro, você acrescenta o zero.
Estes dois zeros aqui a gente pode apagar e concluímos a questão dizendo que 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Assim concluímos mais uma questão sobre conversão de unidades de medida. Mais uma questão sobre conversão de unidades de medidas. Vamos acompanhar a leitura. Segundo a Anvisa, a dose da vacina contra a Covid-19 é de 0,5 ml para adultos. Foram aplicadas 37 milhões de referente à primeira dose nos adultos no estado de São Paulo. Quantos litros do líquido foram suficientes para essa vacinação? Então vamos lá, uma questãozinha bem simples de conversão, ou seja, a gente vai converter ml em litros. Então sabemos que foram aplicadas 37 milhões de doses e cada dose continha 0,5 ml. Então multiplicamos aqui. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 3 é 15, com 3, 18. Repetimos a quantidade de zeros e uma casa após a vírgula. Essa casa após a vírgula e a vírgula a gente pode apagar, certo? Então temos aqui 18 milhões e 500 mil ml. E agora transformemos ml em litros. Só para lembrar, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, centilitro, decilitro e mililitro. Então, para transformarmos ml em litro, vamos voltar 3 casas. Então, quando não vem a vírgula, a gente sabe que está aqui. Voltando 3 casas, 1, 2, 3. Ou seja, podemos mais uma vez apagar a quantidade de vírgula e de zeros. E aí temos 18.500 litros. Essa foi a quantidade de litros do líquido para aplicar nessa população do estado de São Paulo. Mais uma questão de conversão, vamos à leitura. Uma indústria de suco envasa 20 mil recipientes de 250 ml por dia. Quantos litros de suco essa indústria produz por dia? Então, semelhante à questão anterior, vamos transformar ml em litros. Então vamos lá. Foram envasados, ou seja, preenchidos 20 mil recipientes. Cada recipiente continha 250 ml. Então, mais uma vez, usando o mesmo raciocínio, basta multiplicarmos, então, qualquer número vezes zero é zero, qualquer número vezes zero é zero, e 2 vezes 5 é 10. Qualquer número vezes zero é zero, e 2 vezes 2 é 4. Somamos agora. Então temos isso aqui em ml, porque os 250 estava em ml.
Então temos 5 milhões de ml. Mas a questão pede para a gente transformar em litros. Então, como vimos na outra questão, vamos colocar aqui só para a gente lembrar as unidades de capacidade. Quilolitros, hectolitros, decalitros, litros, centilitro, decilitros e mililitros. Então, voltemos 3 casas. Então, quando não vem, a gente sabe que a vírgula é depois. Então, 1, 2, 3. Então, 5 milhões se transformam em 5.000 litros. Essa é a resposta que a questão nos pede.